A paz do Senhor, igreja, amém. A paz do Senhor aos irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã, amém. Os irmãos que estão chegando, vão tomando seus lugares. Nós estamos na casa do Senhor e esse lugar é chamado a casa de oração. O lugar em que nós entramos, pastor Israel, na presença do Senhor para buscar a face do Senhor e assim o adorar, o reverenciar, engrandecer ao Senhor. Irmãos, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E nós estamos aqui não para outra coisa além disso. Todas as nossas preocupações e anseios nós devemos deixar em segundo plano. Porque nós temos aí uma semana inteira de preocupações, de anseios, resolvendo as nossas causas. E nesse momento nós entramos realmente na presença do Senhor, com louvor, com adoração, com ação de graça, porque nós temos razões, motivos para isso. Amém? Então nós vamos tomar os nossos lugares, vamos ficar de pé e vamos orar, clamar ao Senhor nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, irmãos que estão em casa, ore ao Senhor, não desperdice a oportunidade que os irmãos têm de entrar na presença do Senhor e clamar, amém? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, te louvando, te agradecendo, meu Deus, por tudo aquilo que Tu és, Pai, pela Tua graça, a Tua bondade infinita sobre as nossas vidas, que nos alcançou, nos resgatou, nos limpou, Senhor amado, e nos colocou, meu Pai, como nova criatura, Senhor, e nos chamou filhos. Pai, co-herdeiros com Cristo, meu Deus, porque, Pai, para Ti, Senhor amado, não há divisão, não há separação, Senhor, nós somos hoje filhos amados de um Deus vivo. Pai, por meio do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor, meu Pai, que nos sustente, que continue, Senhor amado, nos limpando, nos purificando a cada dia, Senhor. Pai, que o Senhor, meu Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor amado, a cada dia, meu Deus, nos ajude, Senhor amado, nesta caminhada, nos fortaleça, meu Pai, nos dê a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos, Senhor amado, continuar firmes, Senhor, na Tua presença, meu Pai, olhando para o autor e consumador da nossa fé, meu Deus, e declarando, meu Pai amado, que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, nos ajude, Senhor amado, a cada dia, a olhar para Ti, Senhor amado, em todas as circunstâncias, e não olhar, Senhor, as circunstâncias em si, porque o Senhor nos auxilia, Senhor, nas nossas dores, nas nossas lutas. O Senhor está conosco, meu Pai, a cada dia. Meu Deus, é esse Senhor que nós clamamos nesta manhã, meu Pai, nesta noite, que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa, meu Deus, nos fortalecer, o Senhor possa, meu Pai, nos restaurar nas nossas fraquezas, e o Senhor possa nos direcionar, meu Pai, segundo o Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, tira toda frieza, Senhor, espiritual, tira, Senhor, toda amargura, lança por terra, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de nos achegar a Ti, e como igreja do Senhor, sermos fortes, sermos, Pai, inabalável na Tua presença, meu Pai, em nome de Senhor Jesus, meu Deus. Não, Senhor amado, não desejamos, Senhor, outro Deus que não seja o Senhor. Não queremos, Senhor amado, nada daquilo que nos impede, Senhor, de nos achegar a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, este culto de louvor e adoração ao Teu nome, meu Pai, é para Ti, Senhor, e por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui que for ter uma oportunidade de louvar a Ti, de ler a Tua palavra, de apregoar a Tua verdade, seja usado pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça, Tua bondade
bondade e fidelidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos exaltar e glorificar o Teu santo nome em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor amado, receba este culto de louvor e adoração ao Teu nome, meu Pai, porque é para Ti. Tome o seu lugar aqui, neste momento de adoração, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18, eu vou ler do 1 até o 35. É uma leitura um pouco extensa, mas é a palavra do Senhor, irmãos. Nós, desde que nos temos aí encontrado com o Senhor Jesus e temos buscado a sua presença, nós temos por entendimento de quando a palavra do Senhor é lida, não é a minha vida ou a vida de qualquer outro que está aqui falando, mas é Deus falando com o seu povo, né? Então eu vou pedir para os irmãos a máxima reverência para nós lermos a palavra do Senhor com entendimento. É assim que o Senhor pede para que nós prestamos culto a Ele, né? Com entendimento. E eu vou pedir para que os irmãos se atentem aí à leitura. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se abalaram porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens do céu eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribui segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os meus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro.
Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Podem sentar um minutinho. A palavra do Senhor, ela é clara, né? Quando ela diz que o Senhor, nós amamos o Senhor, nós temos o Senhor por nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guardado a nossa vida. Nós somos uma igreja em que investe no conhecimento de Deus, na preparação para que nós possamos ficar firmes, né, em todo o tempo e assim reger a nossa vida, né? Nós temos aqui curso que para casais, né? Aí alguns irmãos a gente já ouviu assim, mas precisa fazer curso para ficar casado para sempre? Não, mas precisa fazer curso para viver o melhor de Deus no seu casamento, amém? Né? Mas agora nós temos curso também pais para toda a vida, porque todo pai, né, e mãe é pai e mãe para toda a vida. Mas precisa fazer curso para ser pai para toda a vida? Não, precisa fazer curso para você entender o seu filho desde a mais tenra idade, entender algumas aptidões e dons que ele vai demonstrando desde pequenininho, e você já consegue investir naquilo que o Senhor separou, preparou para que ele seja. Não deixar para investir quando ele é adulto, jovem, sabe? Mas desde pequenininho nós temos aí esses fundamentos, né? E aí nós temos também o discipulado, que faz com que a gente tenha muitos recursos de estudo, né? A partir da palavra de Deus, mas livros como administrar a sua vida, né? Perguntas que muitas vezes faz com que a gente, né, reflita, e a gente tenha condição de fazer isso, esse estudo através do discipulado. Cris, mas não é a hora agora de falar da agenda da igreja. Não, irmãos, eu sirvo aqui na igreja, né, na secretaria da igreja. Então, nós vemos muitas necessidades em que esta igreja tem suprido na vida de cada um. Então, basta o quê? Nós não reclamarmos daquilo que nós temos, mas abraçarmos, nos engajarmos e estarmos aí juntos, né, crescendo como uma igreja forte, saudável, unida, revestida pelo poder de Deus, né, para que a gente possa vencer o dia mal. Ontem estávamos aqui no Desperta Débora, fazendo o quê? Orando, mães de joelho, filhos de pé, buscando a presença do Senhor, porque é necessário, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, em comunhão nós temos aí como um ao outro se apoiar e irmos muito mais longe, muito mais além daquilo que nós pensamos, aquilo que nossos olhos veem, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Agora nós vamos louvar, bastante alegria, eu quero chamar o grupo de louvor, amém? Vamos louvar, irmãos. Os irmãos estão quietinhos, mas, irmãos, não se acanhem, tá? O culto está sendo gravado, o culto está sendo, né, transmitido, mas o Senhor está aqui, o dono do culto está aqui. Vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória é dada àquele que vive e reina para sempre. Amém? Irmãos, no ano de 2000, no dia 7/7, eu achei um bom amigo. E todos encontraram esse bom amigo, não sei a data, mas vocês sabem. E esse amigo é Jesus. Às vezes a gente pensa que eu pensava que tinha amigo lá fora, na época que eu tinha meus vícios, tinha muitas amizades, mas amizade falsa. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, essa amizade falsa se afastaram. Mas, repito,
no dia 7/7/2000, eu achei um bom amigo, que é Jesus, o nosso Salvador. Amém? Vamos louvar Ele com as palmas nesta manhã. Amém? E vamos louvar em nome de Jesus. Ouve conosco. Nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela do amanhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela do amanhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória é dada àquele que vive e reina para sempre. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém? Sua presença sinto logo ao transitar.
em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Eu quero chamar o irmão evangelista Afonso, para tal, aos irmãos que estão em casa, vai aparecer aí na tela, como os irmãos podem contribuir com a obra do Senhor, amém? A paz de Cristo a todos. Amém. Você que está em casa, que nos assiste, que Deus venha, né, abençoar cada um de vocês também que nos assiste, vocês estão presentes. Dízimos e oferta, é muito bom a gente poder orar por dízimos e oferta. Para mim é uma gratidão, sabia? Porque primeiro Deus, ele toca no meu coração. Mas eu quero deixar uns 2 versículos para a gente poder meditar com mais tranquilidade, porque as coisas de Deus é bem tranquila, bem serena, bem esclarecida, né? Gênesis 14, 20, a palavra do Senhor vai falar assim: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ponto, e deu-lhe o dízimo de tudo. Isso aqui é quando Deus deu a vitória a Abraão perante 5 reis. Eu creio que a cada dia que a gente sai para trabalhar, o Senhor dá a vitória para nós. Alguns falam que o dízimo é da lei, por isso que está na graça eu não consigo mais dizimar. Dízimo é coisa da lei. Então, teve um dia que eu estava evangelizando no Eldorado, acho que eu estava conversando com a Lucimar e a missionária Zilda, as 2 missionárias. Eu olhei para uma padaria e vi lá, no princípio, pães e doce. Tudo tem um princípio. Então, o dízimo não é da lei e também não é da graça, porque antes de Deus dar a lei para Moisés, já se missionava no princípio sobre o dízimo. Aí Paulo, lá em 2 Coríntios 9, capítulo 7, vai me dizer assim: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama o que dá. Louvado seja Deus nessa noite, você que está em casa. Quando alguém vem falar o dízimo é da lei, o dízimo é da graça, não. Existe um princípio. O princípio está em Abraão. Por que nós temos fé em Abraão? Eu sou filho de Abraão pela fé, para algumas coisas e outras não. Se somos filhos de Abraão, ele deu o dízimo porque propôs no coração. Se eu venci, porque Deus me deu na minha mão. Se eu venci essa guerra, porque o Senhor entregou nas minhas mãos. É assim o nosso dia a dia, nas nossas guerras diárias, no nosso dia a dia, no ir, no voltar. É o Senhor que nos garante vitória. Não é a força do meu braço, nem o meu intelecto. Não, o Senhor nos garante vitória. O dízimo não está na lei, nem está na graça, está no princípio. O princípio vem de Abraão, porque ele propôs no coração: eu vou dar 10% daquilo que o Senhor me entregou. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar. Aleluia. Louvado seja Deus nessa noite, Pai. Curva a sua cabeça, eu te glorifico.
Eu te engrandeço, ó Deus Santo, poderoso e fiel. Eu te bendigo, Pai, porque, Senhor, Tu colocaste em nossos corações a alegria de Te servir também com nossas ofertas, nosso dízimo, tudo aquilo o Senhor tem entregado em nossas mãos, ó Pai. Meu Deus, nós temos alegria, contribuímos, Senhor, com alegria, não por tristeza, nem por necessidade, Senhor glorioso, conforme está escrito em Sua palavra, mas contribuímos porque compreendemos, entendemos, ó Pai querido, que há um princípio, Senhor, de nós contribuirmos na Tua casa. Não é tristeza, não é a lei, não é a graça, mas é a alegria, Senhor, de contribuir na Tua casa, para que o Teu reino venha a ser engrandecido, para que o Teu nome venha a ser proclamado, para que os necessitados possam, Senhor, ter aquilo que necessita, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, abençoa meu irmão, a minha irmã, Pai, esse que vai contribuir com alegria, Senhor, esse que também não contribui, Senhor, que haja, meu Deus, portas abertas, Pai querido e glorioso, que haja, Senhor, mover de Ti sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai, que haja manifestada a Tua graça, e ele que possa reconhecer que as batalhas, as lutas, ó Pai querido, que ele vence, é Tu quem vai na frente, Pai. Se ele tem, meu Deus, para dar, já recebeste de Ti, Pai. Move o coração, Espírito Santo. Toca na Tua igreja, toca no coração da Tua igreja, toca no coração do Teu povo, ó Pai, meu Deus, para ofertar com alegria, para ofertar, meu Pai querido, com gratidão a Ti, porque Tu és Deus santo, Deus poderoso, Deus que provém, Deus fiel na vida da Tua igreja, Pai. Abençoa o lar dele, abençoa o lar dela, abençoa o emprego dela, Pai, abençoa os negócios dele e dela, Pai, que haja multiplicação, que haja, Senhor, manifestar da Tua glória e da Tua graça, que haja manifestar, meu Deus, das Tuas bênçãos sobre a vida dele e sobre a vida dela, Pai. É o que eu te peço, já crendo, Senhor, no agir das Tuas mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa manhã? Aleluias. Amém. Me tocou muito profundamente ontem, quando eu estava lá nas minhas costuras, e eu ouvia um louvor num lugar onde tinha milhares e milhares de pessoas, e eles levantavam a mão, eles choravam, no refrão do louvor ele dizia: Jesus, Jesus, Jesus. Não há nada mais lindo e mais precioso em termos desse Jesus. Irmãos, às vezes a gente vem para a casa do Senhor com a cabeça tão cheia de tanta coisa, né? Hoje eu confesso que eu cheguei bem cansada, mas a minha preocupação era: eu preciso ir para a Tua casa para agradecer o que o Senhor fez por mim nesta semana. E a coisa mais triste que tem, é a pessoa não conhecer Jesus. A hora que eu estava vindo para cá, tem uma família, uma vizinha minha, que já faz alguns dias que a briga ali é constante, palavrões, xingamentos, ofensas. Eu vi a Cris falando sobre os cursos. Irmãos, está uma bênção, está muito lindo o que a igreja está fazendo. Muitos não têm visto, porque parece que está nos bastidores. Mas eu quero te dizer uma coisa: não venha para a casa do Senhor de qualquer maneira. Faça o seu melhor quando você estiver aqui dentro, porque na semana, às vezes, a correria é tão grande que você só tem tempo de falar assim: Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha casa, me guarda na rua, guarda meu carro, guarda meu trabalho, e só. E quando a gente chega aqui,
Ao invés de nós prestarmos o melhor, nós já estamos preocupados em ir embora, que hora que vai acabar o culto, ir embora para casa, para começar a rotina tudo de novo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: pague teu dízimo com louvor. Pague teu dízimo com o tempo de adoração ao Senhor, porque Ele é digno. Eu pedi uma oportunidade ao Senhor para estar conversando. Eu peguei até o livro de evangelismo que estava lá em casa, mas não deu tempo de passar lá, porque a briga estava muito feia. Eu falei, eu acho que não é o momento. Mas eu pedi uma oportunidade, sabe por quê? Esse último louvor diz, né, o que nós cantamos: e agora, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nós possamos estar com a nossa vida correta, santa e agradável perante a presença do Senhor, para nós não sermos condenados com este mundo. Irmãos, quando você se adentrar naquela porta, eu sei que eu não sou pastor da igreja, eu não estou na direção da igreja, mas eu quero te dizer uma coisa: cuidado com as coisas para o Senhor feitas de qualquer maneira. Atrasos, se der deu, se não der não vou, eu vou assim mesmo. Não, irmãos, a minha preocupação era tão grande que eu sonhei essa madrugada que eu tinha perdido o horário do culto. Porque é muito importante, irmãos, nós precisamos nos abastecer. Nenhum carro anda sem combustível. Nenhum corpo fica sem água e sem alimento. E nenhum corpo espiritual fica sem o poder de Deus. Se você está fraco espiritualmente, cuidado, corra aos pés do Senhor. Se você não adorou Ele ainda agora, nesta manhã, se a sua oração foi uma água com açúcar, coma uma feijoada agora e glorifique o nome do teu Deus, porque Ele é digno de um perfeito louvor, de um louvor limpo que sai da tua boca, e Ele venha se alegrar contigo, e o restante deste dia e desta semana possa ser próspero e frutífero para você, porque o Senhor tem promessas para você e para mim, mas nós não recebemos ainda, porque temos feito as coisas de qualquer maneira, e o Senhor quer de nós o melhor. Não digo perfeito, perfeito é só Ele, mas que nenhuma condenação, que nesse dia nada venha te acusar. Se algo te acusa no teu coração, bata o teu pé e diz: eu já fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem fazer parar, ou mesmo palavras de alguém bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não será mais. Eu canto pra glória de Deus. Para
de todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem que querem fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos adorar juntos. Vamos. Aleluia. De todas as provas. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem forças. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A palavra de Deus, ela fala em Romanos, capítulo 8. Diz assim, do verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos essa certeza em Cristo, irmãos, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senta um minutinho, nós já vamos passar para a palavra, mas antes eu queria cumprimentar os irmãos que nos visitam. Tem algum irmão, alguma irmã que está nos visitando hoje pela primeira, segunda vez? Tem algum irmão? Tem uma família ali, né? São os pais do Silas. Está ali atrás. Fica de pé um minutinho. Tem mais alguém que nos visita? Como que a igreja vai receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão na casa do Pai, fiquem à vontade. E antes de passar para a palavra, eu queria dar alguns recados. Nós estamos já com as aulas de batismo para iniciar agora no mês de junho. Então, os irmãos que conhecem alguém que ainda não passou pelas águas, né, que deseja passar pelas águas do batismo, peça para nos procurar, tá bom? Para preencher a ficha, inclusive ela está ali na mesa, ali no fundo da igreja, e aí vai preencher a ficha, vai deixar os dados para a gente entrar em contato. As aulas têm início agora para o mês de junho, então é só os irmãos nos procurarem, amém? Os irmãos que estão em casa também, desejar passar pelas águas do batismo, nos procure. Nós também vamos ter a noite dos casais. Tem casais aqui? Tem bastante casais, né? Então, nós vamos ter a noite dos casais. Essa noite dos casais vai acontecer no dia 15 de julho, né? Então, tem um valor, tem um custo. Então, procure o departamento de casais para que você possa fazer a sua inscrição e não perder por nada, irmãos. Porque vai ser uma noite muito abençoada, preparada por Deus para cada um dos casais. Amém? E nós vamos ter também, isso vai ser mais para frente, mas aí os irmãos já anotem aí na agenda, né? Que nós vamos ter o domingo da igreja perseguida, no dia 4 de junho. Né? Nós vamos refletir aqui e orar pelas igrejas, pelos países mais perigosos para os cristãos. Então, é um momento que o Senhor tem preparado aí para nós clamarmos por esse povo que tanto sofre perseguição. Então, vai ser no dia 4 de junho. E um outro trabalho que nós vamos ter também, que aí é só em julho, mas os irmãos já anotem aí, vai ser no dia 1º de julho, encontro de homens. O papel do homem cristão na família, na igreja e na sociedade. Vai ser profundo, vai ser bênção. Os homens aí se coloquem na agenda, não marquem nada, para que vocês possam estar aqui conosco. Amém, meus irmãos? Amém? Eu quero já chamar a irmã obreira Zélia. Ela vai ministrar a palavra. Nós vamos orar pela vida da serva do Senhor, para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Amém? Oremos, irmãos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos, entramos na tua presença, Senhor, já pedindo, Senhor amado, a ti, pela vida da tua serva, Senhor, vaso, instrumento nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa usá-la poderosamente, conforme o seu querer e a sua vontade. Meu Pai, a palavra já foi preparada, Senhor, está tudo preparado. Senhor, por isso fortaleça, Senhor, o teu vaso, a tua serva nas tuas mãos, para que ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor preparou, Senhor, para a vida dela. Que em nome de Jesus nós possamos ser alcançados pela tua graça, o seu favor e misericórdia, Senhor, através da tua palavra. Fortalece, Senhor, de graça a tua serva, Senhor, em todo o tempo, para que assim ela possa fazer. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Um lindo dia que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido aí a sua presença, a oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer este Deus Todo-Poderoso. Quão grande e magnífico é o Senhor, e Ele tem realmente se feito presente em nossas vidas, a cada dia, a cada momento. No amanhecer do dia, nós somos aqueles que somos privilegiados do Senhor, porque temos a bênção de Deus de mais um dia respirarmos, de mais um dia ter a oportunidade de viver
que o Senhor tem nos dado. E que nesta manhã nós possamos estar aprendendo a palavra do Senhor, que venha falar aos nossos corações de maneira maravilhosa, que nós possamos nos alimentar pela palavra do Senhor, que ela é maravilhosa, que ela é soberana, que ela é infinita. E por isso nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 9. Eu vou ler apenas 2 versículos, e aí a gente vai dissertando no decorrer da mensagem, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. No capítulo 9, apenas o versículo 23 e o 24. E nós vamos entender por que Jeremias escreve esta palavra para o povo da sua época e para nós também. Porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele vai reforçar, ele vai buscar estas palavras que Jeremias falou para o povo de Judá. Então vamos ler? Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Mas permitam a aquele que se gloria, gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. É a palavra de Deus. E ela vem falar aí para conosco nesta manhã, e nós podemos ver a grandeza desta palavra. Jeremias, ele estava em uma época muito difícil. Eu vou compartilhar com os irmãos. Ele estava no ministério dirigido ao Reino do Sul, de Judá, lá durante uns 40 anos de sua história, entre o período de 626 a 586 a.C. Jeremias viveu esse tempo longo, um tempo difícil de servir ao Senhor, um tempo onde o povo estava totalmente desviado, sendo o povo de Deus, Judá, povo escolhido de Deus, estava totalmente distante, totalmente voltado para a idolatria, para os maus costumes que eles tinham adquirido por onde eles passaram cativo. E eles estavam totalmente distantes de Deus. Um povo que tinha esquecido uma promessa que Deus havia feito no passado com Abraão. Depois fez com Moisés. E o povo estava totalmente longe de Deus. Imaginem para vocês, Jeremias é conhecido por muitos como o profeta chorão. Eu estava ouvindo a live ontem de Débora, e a irmã Vani, ela começou a falar sobre isso, e eu falei, Jesus, está tudo no caminho. E a gente percebe que ele, não é que ele era chorão só por reclamar, mas era uma dor muito profunda de amor que ele tinha pelo seu povo, pois ele conhecia, ele sabia que o povo estava distante de Deus e que o castigo era certeiro. Ele sabia. Imagine vocês, no coração de Jeremias, quanto sofrimento por aquelas almas, pelo seu povo, era seu povo, e estava totalmente afastado de Deus. Era por isso que Jeremias chorava. Ele chorava porque ele sabia o que ia acontecer com eles, porque ele era profeta de Deus, e Deus o usava para o tempo todo corrigir o povo. E a gente vai perceber que essa desobediência do povo, esse tempo todo de idolatria, na época do rei Manassés, a idolatria chegou a tamanho que eles ofereciam as crianças ao holocausto. Olha o distanciamento que o povo estava de Deus. Mas eles eram conhecedores, eles sabiam, eles tinham conhecimento de uma aliança que Deus tinha feito com os seus antepassados. Mas eles deixou-se levar. E é este o cuidado que nós precisamos ter. Hoje, não é tão difícil, né?
nós pregarmos, termos, principalmente aqui no Brasil, a oportunidade de falar de Jesus. Mas hoje há um comodismo e deixamos muitas vezes a idolatria entrar em nosso coração. Idolatria não é só aquilo de imagens, mas é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Tudo na minha vida, primeiro tem que ser Deus. Se algo está nos roubando o lugar de Deus em nossa vida, isso passa a ser uma idolatria. A prioridade não é Deus. Na nossa vida cristã, nós precisamos entender que a prioridade na nossa vida é Deus. Porque sem Ele, nós não podemos dar nem sequer um passo. Nós não podemos caminhar, porque Deus é tudo na nossa vida. Se tudo que temos, se tudo que somos, foi Ele que permitiu que chegasse até nós. Porque este é o Deus que nós servimos, o Deus de misericórdia, que nós vamos ver um pouco mais à frente. O reinado, logo em seguida, vem o reinado de Josias. Josias toma em seu coração, ele conhece Deus e ele quer fazer uma mudança. Ele percebe que o mundo agora estava totalmente afastado de Deus. E ele quer, então, por este momento, mudar. E ele começa a remover os ídolos, restaura o templo, chama o povo ao arrependimento e também à adoração a Jeová. Mas o povo não se voltou de todo o seu coração. Ainda existia no coração do povo algo lá preso que realmente não deixava que eles pudessem adorar a Deus. Quando a gente lê esse capítulo 9 de Jeremias, a gente vai ver que ele começa com uma lamentação. Ele começa a lamentar pelo engano em que o povo está vivendo, pelo engano que o povo está totalmente usando de maldade, até mesmo entre eles. E Jeremias expressa a sua tristeza pelo povo ter se afastado tanto de Deus e viver no pecado. E ele começa a enfatizar, dizendo para eles: vocês são línguas enganosas, vocês estão se enganando a si próprio, estão totalmente voltados para uma idolatria, esquecendo do que Deus já fez no passado, que Deus havia tirado lá do Egito com grande poder, e o povo estava totalmente distante de Deus. E ele começa a mostrar aí, e chama o povo ao arrependimento. Mas Jeremias coloca para o povo essa condição, que para evitar o castigo que Deus estava mostrando para ele, era necessário que ele se arrependesse e deixasse. Mas o povo estava com o coração tão duro, que eles não deram ouvido a Jeremias. E Jeremias continuou ali sofrendo a busca de que o povo entendesse. E esta foi uma das causas que ele foi rejeitado, porque o povo já estava cansado de ouvir Jeremias proferir profecias vindas de Deus para o povo se arrepender, mostrando o erro, o pecado. Mas o povo continuava com seu coração endurecido. E Jeremias pregou a nação durante 40 anos, entregando essa promessa de advertência. E ainda assim ele viveu para ver Jerusalém, o seu amado templo, sendo destruído pelo exército de Nabucodonosor. Quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a pensar: Senhor, Deus tem chamado para cada um, né? Eu na pele de Jeremias, eu não daria conta. Sabe quando você fala e o povo não ouve? Você é ansioso para que o povo entenda o que Deus quer falar, que Deus está chamando ao arrependimento, e o povo não ouve. Como é difícil trabalhar com o povo. É difícil trabalhar com pessoas, né? Porque são cabeças, cada um pensa de um jeito. Mas Jeremias sofria. Isto era a maior lamentação de Jeremias. Era saber que ele estava falando e que o povo não estava ouvindo. E que o castigo
era certeiro. No versículo 23 que nós lemos, Jeremias alerta o povo a não se gloriar o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, e tampouco se glorie o homem rico em sua riqueza. Ele queria mostrar para o povo, eles estavam totalmente distantes de Deus, voltado inteiramente para o seu eu posso, eu faço, eu quero. E Jeremias então começa a mostrar para ele, olha, você que está se apegando à sua sabedoria, ao seu eu, não se glorie disto. Não se glorie da riqueza. Não se glorie do seu poder. E Jeremias começa a mostrar o que é gloriar, é gabar, dizer, olha, eu sou mais do que você. Ninguém é mais do que ninguém, porque diante de Deus nós estamos nivelados a um só nível, como filho de Deus. Estava assistindo o pastoreio no outro sábado, e era uma coisa linda, maravilhosa. A nossa filiação com Deus, o nosso chamado. Não foi nós que escolhemos a Cristo, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos tirou lá de fora e trouxe para si, para a glória do nome dEle. A nossa vida precisa glorificar a Deus em tudo que eu faço. Não é a minha sabedoria, não é o meu poder, não é a minha riqueza, mas é a minha vida sendo entregue ao Senhor para que o nome dEle seja glorificado, para que em momento nenhum eu possa gloriar-me da minha sabedoria. Ela, sem Deus, é nula, ela não serve para nada. O meu poder, a minha riqueza sem Deus não serve para nada. E Jeremias então começa a mostrar para eles que essa sabedoria animal, essa sabedoria humana, que não é dirigida pelo Espírito Santo. E ele começa a mostrar que essa sabedoria, por muitas vezes, ela escarnece de Deus, ela zomba de Deus. O homem que se ufana da sua sabedoria, ele não é aquele que se humilha diante de Deus, porque ele se acha autossuficiente. Deus para ele pode ser qualquer um outro. E Jeremias começa a mostrar então para eles. Hoje o nosso mundo, que está muito secularizado, as coisas de Deus não importam. A palavra de Deus não governa mais a vida da família, a economia, a profissão e o sentimental das pessoas. É isso que nós estamos contemplando no nosso mundo de hoje. Antigamente, quando se falava Deus, o povo ainda tinha um pouco de temor. Hoje não mais. O povo lá fora está totalmente voltado para as coisas que interessam a eles e que não é Deus. E Jeremias começa a mostrar aí a importância de não nos gloriarmos nesta sabedoria. Muitas vezes, empurramos Deus para dentro dos templos. Nesta perspectiva, Deus é alguém para ser adorado somente, mas não é alguém diante de quem se vive e para quem se presta contas. Infelizmente, irmãos, hoje dentro da igreja, quando falo igreja, a Igreja Universal de Cristo no mundo, infelizmente nós podemos ver isto. Muitos crentes que se dizem cristãos, que professam a fé, mas que Deus para ele é somente para ser adorado, adorado entre aspas. Porque a verdadeira adoração, ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É a entrega total. É o desprendimento para a obra do Senhor. É o desprendimento em querer fazer a vontade de Deus. É o desprendimento em se entregar por completo, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Adoração a Deus é muito além disto, né? E aí ele começa a dizer, porque assim, olha,
ele é visto como alguém diante de quem se vive, tenho conhecimento, sei quem é Deus, mas não tenho que prestar contas a Ele sobre a minha vida, porque Ele não é Senhor da sua vida. E é isso que nós precisamos todos os dias, quando acordarmos, agradecer ao Senhor pelo dia e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que reina na minha vida, Tu és soberano, Tu és sobre todas as coisas. Este é o nosso Deus. Ainda falando um pouquinho de deixar Deus dentro do templo. Infelizmente, muitos crentes estão deixando Deus dentro do templo. Ele vem, cultua, né, entre aspas, e vai embora. E Deus fica no templo. Ele não leva Deus consigo. Deixa Deus só para os momentos propícios. Quando a coisa aperta, aí ele vai em busca de Deus. Irmãos, não esperamos quando as coisas apertarem. Às vezes aperta muito. É o que aconteceu com o povo de Judá. Olha onde eles foram parar. Não quiseram ouvir as profecias. Não quiseram ouvir o quanto Deus falou com eles. E olha onde foram parar. Não espere. Não espere adorar a Deus na sua... Quando der, eu vou. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou com preguiça mesmo. Não. Deus tem que ser primazia da nossa vida. Deus tem que ser primeiro em nossa vida. Deus precisa estar na nossa vida em todos os momentos. Essa sabedoria humana que faz o homem pensar assim, que Deus não é o meu tudo. Ele é apenas para esses momentos propícios. Judá estava nessa situação. Eles estavam se gloriando de uma aliança que tinha sido feita lá para Abraão, para Moisés, para Noé. Promessas que Deus foi fazendo novas alianças. E eles estavam vivendo isso daí. E eles prevaleciam, porque até então, né, já naquela época, era o único povo que era escolhido por Deus. E eles se ufanavam disso daí. Eles se gloriavam. E eles diziam, olha, nós não precisamos nada. Mesmo na hora que vier a luta, que vier a prova de Deus, Ele vai nos livrar. Mas Deus tem os seus caminhos. E os caminhos de Deus são tão perfeitos, mas muitas vezes doloroso. Não espera pela correção do Senhor. Não deixe nunca de fazer o seu papel como verdadeiro cristão. Cristão que adora, que tem um compromisso com a igreja, que tem um compromisso com Deus, porque nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor. Nós temos um chamado e nós não podemos nos aquietar. Tá bom, eu vou só ao domingo à igreja. Eu sei que tem muitos irmãos que têm dificuldade, e Deus sabe, muito mais do que eu. Deus conhece o coração de cada um. Eu não posso nem apontar para ninguém, porque nós somos falhos, mas nós precisamos caminhar no caminho de perseverança, no caminho de um caminho correto que nos leva a Deus. E Judá estava nesse momento assim. Eles se mantinham nesta aliança. Eles prevaleciam delas. Uma aliança que foi feita a Abraão, lá em Gênesis 12, 1 e 3, vai estar escrito lá, como filhos de Abraão marcados pelo selo da circuncisão. E no capítulo 17 e 20, está lá confirmado esta aliança que Deus fez com o povo de Israel. Uma aliança, ela só tem valor quando os dois se comprometem. Deus estava fazendo a parte dele, mas o povo não estava. Deus não tinha obrigação nenhuma de continuar abençoando o povo, porque Ele fala nítido na sua palavra as condições para que mantenha essa aliança. E é assim Deus conosco, com a igreja de Deus.
Quando Deus nos chamou para ser seus filhos, quando Deus nos tirou do mundo e trouxe para a maravilhosa luz, o Senhor trouxe para nós com uma condição de que nós sejamos seus filhos. E filho sempre obedece o pai, né? Que o filho que desobedece ao pai, o que diz lá no mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Isso falando humanamente. E Deus, como pai, Ele tem prazer em abençoar. Aquele que está vivendo para Deus, aquele que está na condição, atendendo os propósitos de Deus, Deus se alegra com ele. E Deus se entristece com aquele que está sempre disperso. E o povo estava assim. Eles batiam no peito e diziam, olha, entre o povo que aqui está, nós somos os únicos escolhidos. Nós temos uma promessa, né? E eles batiam no peito. Para eles adorarem os ídolos que eles estavam adorando, era uma coisa normal. Não teria problema. Em determinado momento que viesse a luta, Deus o livraria. Tem muita gente pensando assim. Muita gente pensando assim. Fazendo a obra de Deus relaxadamente. O apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, e do versículo 20 ao 31, e eu vou estar lendo com os irmãos o versículo 20, que diz assim: onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Apóstolo Paulo falando. Deus mostra aqui que a nossa sabedoria humana, sem Deus ela não é nada, porque Deus é soberano e a sua sabedoria é que nos leva a Deus. A sabedoria humana na nossa vida, ela é útil. Existe sim a utilidade. Você pode dizer assim, mas irmã Zélia, tantos irmãos sábios, né? Estudou tanto. Ela tem o seu valor? Tem. Ela não é descartada, não. Desde que ela seja útil para a obra do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para que você use ela para anunciar o Evangelho, ser sábio na palavra. É isso que Deus quer. Podemos ser sábios, sim, mas devemos saber usá-la, de maneira que ela traga, até mesmo para a nossa vida, um crescimento espiritual. Nesse texto ainda que Paulo fala, ele considera assim, ele começa a mostrar que os judeus estavam, mesmo já na época de Jesus, tão distante, confiando apenas na aliança, na antiga aliança, e eles consideram Jesus como pedra de tropeço. Para eles foi uma pedra de tropeço. Como vem falar em nome de Jeová? Né? Pois eles viam Jesus como um homem fraco, porque eles queriam Jesus como rei, e Jesus não veio para reinar para eles, mas Jesus veio trazer o reino espiritual, uma outra dimensão, e eles não estavam entendendo. Por isso Jesus era pedra de tropeço para eles. Para os gregos, a pregação de Jesus crucificado, isso era loucura, pois os gregos eram muito sábios. Da época, eles se destacavam. Em 1 Coríntios 1:31, que é o último versículo do capítulo 1, como está escrito, porém, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É aí o apóstolo Paulo fazendo referência ao que Jeremias escreveu aqui, falando com o povo de Judá. Era o apóstolo Paulo mostrando para a nossa época, no tempo já da graça, como está escrito, quem quiser gloriar, não faça isso, é perda de tempo, não tem ganho. Glorie-se no Senhor, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso, que a todo momento da nossa vida Ele está nos dando livramento. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que nós servimos.
É o Deus que tem bênção todos os dias para nós. Tem livramento todos os dias para nós. Tem livramento que nem percebemos. E Ele nos está livrando. Este é o nosso Deus. Por que não sermos gratos a Ele? Por que não nos voltarmos para Ele? Nos entregarmos inteiramente para Ele, fazendo a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E então, podemos gloriar na sabedoria? A não ser que ela seja a glorificação do nome de Deus. Porque a minha sabedoria, ela é nula, ela não serve para nada. O segundo ponto, a gente vai falar sobre gloriar-se no poder. Como tem gente poderosas, né? Influentes, de grande prestígio, acham melhor do que os outros, podem pisar em cima dos outros. E às vezes até dentro da igreja. A gente se acha mais do que os outros. Eu prego melhor? Que isso? Eu falo melhor? Que isso? Nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Não tem nem mais e nem menos. Deus nos vê nivelado. E poder não glorifica a Deus. Poder não glorifica a Deus. A influência, ela não glorifica a Deus. Você pode ser influente. De que resolve? Se Deus não está sendo glorificado nela. O poder que nós temos, ele tem que glorificar a Deus. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que usar em benefício da obra de Deus. Nunca nós podemos esquecer que Deus, Ele é o nosso Criador. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que se ufanaram do seu poder e teve as suas terríveis consequências. Lá em Daniel 4, 23 até o 33, vai relatar exatamente isso, sobre o rei de Babilônia, Nabucodonosor. A soberba dele foi tão grande que ele invadiu o terreno de Deus. E quando disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Ele se ufanou do seu poder. Ele achou que acima dele não existia mais ninguém. E o que aconteceu com ele? A Bíblia deixa bem claro. Foi expulso de entre os homens e passou a viver com os animais e se comportarem como eles. Não vale a pena. Não vale a pena. A zootropia não torna a vítima desta doença que foi provavelmente acometida Nabucodonosor incapaz de racionar. Ele tem razão. Imagine para vocês, Nabucodonosor, lá no meio dos animais, comendo capim literalmente, como os animais, e ele sabia que ele era humano. Brinca com Deus? Não dá. Não vale a pena. E ele compreendeu o que estava acontecendo com ele. Então foi possível ao rei perceber que o seu orgulho do poder político e bens causaram a sua enfermidade. Mas aí a gente vê lá no versículo 34 do capítulo 4 de Daniel, relata lá que Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus era soberano. Olha só, e aí Deus retorna ao seu estado normal de ser humano. Olha, a misericórdia de Deus é tão grande, é linda, né? É só arrepender, é só deixar. Sabe aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus? Deixa. Arrependa. Arrependa. É só isso que Deus quer, para Ele continuar, porque Ele não deixa de abençoar. Ele quer continuar te abençoando, mais do que Ele já te abençoa. Quando nós nos dispomos a nossa vida para glorificar a Deus, nós só temos a ganhar, e muito. Então nós não podemos gloriar no poder,
Poder não. Gloriar-se nas riquezas. São bens, posse, tenho muito dinheiro. Eu posso comprar o que eu quero, o que eu preciso, na hora que eu quero, quando quero. Né? Tanta riqueza, tanto a riqueza como o poder e a sabedoria é o que todo mundo almeja. Quem não quer ser rico? Não sejamos hipócritas. Quem não quer ser sábio? Quem não quer ter poder? É pecado? Não, não é pecado. Você pode ser rico. Você pode ter poder. Você pode ter sabedoria, desde que ela seja para a glória do nome do Senhor. Tá? E nós devemos estar atentos, né? Em todos os momentos da nossa vida, sabe por quê? Porque o ser humano, nós vivemos de atenção. Porque o ser humano, pela natureza pecaminosa que nós temos, em determinados momentos, se nós não vigiarmos, estarmos atentos, nós podemos se ensoberbecer, se engrandecer. Mas é Deus que tem que ser engrandecido em minha vida. Ele tem que ser o maior na minha vida. Esses bens, eles não glorificam a Deus, desde que você use eles para se gabar, para se ser suficiente. Por isso Jeremias adverte o povo que estava valorizando uma aliança que parecia que tinha sido quebrada. Né? Deus estava firme, ele tinha feito uma aliança, mas o povo tinha saído totalmente do caminho. Deus disse: olha, a minha aliança com vocês é esta, que vocês guardem os meus mandamentos. E o povo distanciou por completo, afastou por completo desta aliança. E agora essa aliança já estava quebrada, por causa do pecado do povo. Com esse distanciamento de Deus, Deus não havia necessidade realmente de cumprir com o povo de Israel, com o povo de Judá. Mas Deus, na sua grandeza, ainda continuou abençoando este povo, que até nos dias de hoje é considerado como um povo escolhido. Deus não quebrou a promessa do lado dele. O povo distanciou, não aceitou Jesus quando veio, mas Deus permaneceu fiel naquilo que Ele promete. Isso sirva para nós, que nunca deixamos de fazer a vontade de Deus, porque Deus tem coisas lindas na nossa vida, Deus tem projetos na nossa vida, Deus tem coisas maravilhosas na nossa vida, e por muitas vezes, nós queremos ficar sendo um crente de banco. Tem um hino do pastor Alceu Pires que ele fala assim, que membro de banco é prego e parafuso. Ele fala num hino dele, é prego e parafuso. Nós não podemos ser simplesmente um membro de banco. Porque quando você senta aí nesta cadeira, você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso de orar pelos irmãos. Você tem um compromisso de levar a palavra. Você tem um compromisso com a igreja. Porque a igreja de Deus precisa crescer na face da terra. E a igreja de Deus não cresce aqui dentro, ela cresce lá fora. É lá fora que estão as almas perdidas. É lá fora que estão os necessitados de ouvir uma palavra. É assim que a igreja de Deus cresce. Para isso Deus nos chamou. Para isso Deus nos chamou. Em Jeremias 22, 13 e 19, um dos reis da época, que era o Joaquim, ele não teve interesse em combater a idolatria do povo, muito pelo contrário. Com a sua tamanha vaidade, ele construiu um palácio maior, mais esplêndido, usando até trabalho forçado do seu próprio povo. Olha para ver como eles estavam tão distantes de Deus. Tinha afastado por completo dos mandamentos do Senhor. E ele estava se ufanando da riqueza que ele tinha. E ainda usando o trabalho escravo. E o rei estava a gloriar-se em seu poder e esquecendo que tudo estava sendo pesado na balança de Deus.
Lá em Lucas 12, 16 ao 21, vai estar falando sobre a parábola do rico insensato. Jesus nos traz ali uma grande lição, né? Muito. Aquele homem, ele com toda a sua riqueza, com seus celeiros abarrotados, cheio, e ele então diz: ó, minha alma, tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E o que Deus disse para ele na parábola? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens a apresentar ao Senhor? Então, Jesus começa a ensinar, mostrando aos discípulos nesse momento, a importância de não nos preocuparmos em riquezas, em poder, em sabedoria aqui neste mundo, porque a maior riqueza, a maior sabedoria, nós já temos, que é a vida eterna. Ela está garantida. Basta uma coisa: eu cumprir os mandamentos do Senhor, eu cumprir o padrão que Jesus deixou para que nós possamos seguir. Isso é fundamental na nossa vida. Ela está garantida, mas eu preciso continuar na caminhada. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar naquilo que o Senhor me chamou. Como você está usando a sua riqueza, o seu poder e a sua sabedoria? É um momento de reflexão, né? Lá em Eclesiastes 9:10, eu acho lindo esse versículo. Tudo quanto a tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Que vier a tua mão, faça, mas faça com alegria. Não faça para agradar a A, a B, o pastor, o irmão, líder. Não! Faça com alegria, como se você estivesse fazendo para Deus. O escritor de Eclesiastes, ele mostra aí que nós temos uma única oportunidade e que nós devemos aproveitar aqui neste mundo, de fazer o melhor, de fazer história, né? E nós temos esta oportunidade de fazer com alegria. Tudo que vier à tua mão, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Eu quero, nesse momento, abrir um parênteses e contar para os irmãos um testemunho que eu vivi há mais ou menos 35 anos atrás. As irmãs que são casadas vão lembrar no dia da palestra que eu compartilhei com as irmãs e vou compartilhar com a igreja. Na época, o Júlio estava pastoreando uma igreja no Jardim Piraporinha. Eu era bem nova, né? Há mais de 35 anos atrás, ainda estava no vigor, mas eu já me achava cansada. E a igreja pequena, então assim, a mulher do pastor faz tudo, né? A mulher do pastor faz tudo, porque não tem muita gente. Aqui a igreja é farta. Aqui é uma igreja que tem muita gente para trabalhar. Aí divide bem o trabalho, mas naquela época... E eu comecei a ficar cansada, e eu falei para o Senhor assim, ai, Senhor, não aguento mais não, estou cansada. Como que se diz? Vou dar uma parada, né? Pois bem, nunca diga não para Deus. Foi o que eu disse para as irmãs. Nunca diga não para Deus. E naquela época, nós estávamos em reforma da casa, e o nosso pedreiro, o irmão Jeová, um homem de Deus, e ele trabalhando, o Júlio estava na fábrica trabalhando, e ele trabalhando, e eu ali com as crianças pequenas, na correria do dia a dia, fazendo o almoço, tudo, ele chegou para mim e disse assim, irmã Zélia, a irmã está aflita, né? O Senhor manda te dizer que Ele vai te dar mais um cargo. E não é na tua igreja. Alguém aqui já viu isto? Pois aconteceu comigo. Não é na tua igreja. Eu falei, Jesus, eu estou querendo entregar o que eu tenho e veio mais. Naquela época eu fazia... participava de uma escola de artesanato numa outra igreja.
que é no Piraporinha. E eu estava lá em casa, a irmã passou. Hoje ela está em saudosa memória, a irmã Iraci. Ela passou e me chamou. E ela disse, Zélia, eu vim aqui, eu preciso falar com você. Nós éramos muito amigas, estudamos junto e tudo. E ela, eu preciso falar com você. Eu quero você como tesoureira da escola de artesanato da minha igreja. É assim que Deus faz. Não diga não para Deus. Não diga não para Deus. Porque Ele pode te dar mais. Faça perfeito o que está em tuas mãos. Faça o melhor, porque é para o Senhor. Que os irmãos aprendem. Eu aprendi a lição. Tem hora que às vezes a gente também titubeia, né? Jesus, quando nós viemos aqui para essa igreja, eu disse para o Júlio assim, nós vamos para uma igreja que ninguém não nos conhece, vamos ficar quietinho lá no nosso canto. Foi, não foi, né, Júlia? Foi. Nós falamos isso, eu e ele. Mas Deus sabe de todas as coisas. E que Ele seja glorificado na minha e na sua vida. Tá? Aí o Jeremias, ele começa, ele falando para o povo no versículo 24, que ele vai falar bem assim, ó. Mas permitam àquele que se gloriar, glorie-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. E Jeremias começa a mostrar aí para o povo que deve se gloriar somente no Senhor, alegrar no Senhor. Mas como eu posso conhecer Deus como ideal, como espírito na minha vida vivendo, ou seja, a plenitude de uma relação de fé que traz salvação e vida eterna e que gera amor, esperança, obediência e alegria. Isto é conhecer Deus como meu Senhor, nosso Salvador, e é Ele que vai gerar em nós a vida eterna, vai gerar em nós o amor pelas almas, pelo nosso próximo, que é o grande mandamento de Deus, a esperança de uma vida eterna, a obediência. Muitas vezes é difícil obedecer, mas é com a graça de Deus, porque sem ela nós não podemos nada. Sem a graça de Deus nós vivemos tropeçando, mas com a graça de Deus nós caminhamos no caminho de obediência. E acima de tudo, a alegria. Uma alegria que o mundo não entende. A alegria do Espírito de Deus na nossa vida. A alegria que nos conforta nos momentos mais duros da nossa vida, nos momentos mais angustiantes. O Senhor vem com bálsamo e traz de novo aquela certeza de que não estamos sós. Conhecer a Deus é pela fé em Cristo Salvador e pela fé de alcançarmos a vida eterna. Pela fé desfrutaremos do amor, da esperança e seremos obedientes a Deus. Lá em João 17:3, vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Olha lá, essa é a vida eterna, conhecer Deus. Sem Deus, eu não posso chegar na vida eterna. E para conhecer Deus, eu conheço através de Jesus. Eu preciso aceitar o seu sacrifício, eu preciso aceitar que Jesus morreu na cruz por mim. E isso é todo dia. É uma pregação que tem que ser feita todos os dias da nossa vida. Nós não podemos em momento nenhum esquecer do sacrifício de Jesus. Que a nossa redenção começou na morte de Cristo e se culminou na sua ressurreição. Total garantia de que quando eu creio, que eu sei que Ele fez isto por mim, eu tenho certeza da minha vida eterna. É a coisa mais linda que o crente carrega nesta caminhada. Bênçãos fazem parte, mas a maior bênção da nossa vida é a vida eterna. Conhecer a Deus consiste em uma vida de comunhão e relacionamento íntimo com Deus. Íntimo é o que? É muito próximo, é eu e Ele.
É um relacionamento onde eu tenho a liberdade de chegar e dizer: Jesus, senta aqui do meu lado. Isso no espiritual, vivendo uma experiência com Deus. É intimidade com Deus. E esse conhecimento, ele se divide em 3 dimensões. Primeira, a percepção intelectual. Nós somos inteligentes. Nós sabemos, nós conhecemos. Nós ouvimos um dia falar que Jesus morreu na cruz do Calvário. E é nesse intelecto que nós afeiçoamos e temos um compromisso de conhecer a verdade a respeito de Deus. Foi assim que aconteceu conosco, quando aceitamos Jesus. Alguém falou de Jesus, eu entendi. E a partir desse momento eu senti, eu me afeiçoei a este amor tão grande. E por isso eu precisei, eu necessito, a cada dia, estar me entregando ao Senhor. Em Deuteronômio 7, e versículo 9, está escrito assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. É até 1000 gerações é a misericórdia de Deus. Mas se vocês forem lá para o capítulo 5 e o versículo 10, vai falar assim, que a ira de Deus se estende até a 3ª geração, mas a misericórdia é até 1000 gerações. Ai, o amor de Deus é lindo. O amor de Deus é lindo. Não tem palavras que a gente possa expressar que dê tamanho é este amor. A misericórdia dele é até 1000 gerações. A sua ira, ela dura um pouquinho só. Ele perdoa. Basta nos arrependermos, reconhecer o nosso erro, reconhecer que somos necessitados de Deus. A segunda dimensão é volitiva. O meu intelecto diz que preciso conhecer Deus. E aí eu passo a confiar, obedecer e cultuar a Deus. Agora já é um desejo da minha alma. Eu conheci a Deus através de Jesus. E a minha vontade é de cultuar, de louvar, de engrandecer a Deus, não só dentro da igreja, mas lá fora também, com a minha vida cristã, sendo um espelho para o povo lá fora. No Salmo 100, e o versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele cânticos. É com alegria. Não adianta vir aborrecido para a igreja. Não adianta vir, eu vou porque tenho que ir. Este culto Deus não recebe. No Salmo 103, ele todo, vai ser engrandecido o nome do Senhor, mas eu só quero ler apenas o primeiro versículo que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, tudo, a minha vida, o meu deitar, o meu levantar, possa bendizer o nome do Senhor. E tudo isso com alegria, porque sem a alegria, sem o prazer, sem o conhecimento de Deus intelecto, sem a vontade, eu não posso cultuar a Deus com alegria. E a terceira dimensão do conhecimento é moral. Ele é em colocar em prática o seu conhecimento de Deus e o desejo em servi-lo. E agora, praticar a justiça e o amor. Isso cabe a nós, que são os preceitos de Deus. E em João 4, e o versículo 7 e 8, vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha lá, a palavra de Deus. João escrevendo, ele deixa bem claro isto. É bem nítido. O conhecer Deus.
o conhecer Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. E sabe que Ele é amor, mas também sabe que Ele é justiça. É o que nós vamos falar logo, logo. Tá? Deus faz, no versículo 24 ainda, Jeremias falando com o povo, ele diz, olha, Deus faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Esses 3 atributos de Deus, eles são comunicáveis. O que é isso? Esses 3 atributos de Deus, misericórdia, juízo e justiça, Deus dividiu um pouquinho assim conosco. Por isso que fala que Ele é comunicável. A gente vê pessoas misericordiosas, pessoas bondosas, é lógico. Do tamanho de Deus, não se compara à misericórdia de Deus. Mas Deus nos comunicou esse atributo dEle. E Deus nos criou e comunicou esse atributo ao nosso ser, mesmo que em medida infinitamente menor. Isso são revelado ao exercício da aliança de Deus para com o homem. Quando Deus enviou o seu Filho, mostrou o seu amor, Ele comunicou a nós que nós, como cristãos, precisamos usar da misericórdia, do juízo e da justiça. Então, nós somos aí. O que é a misericórdia, irmã Zélia? É uma condição humana de atribuir misericórdia ao maior atributo de Deus e reconhecer que sem ela nós pereceríamos. Sem a misericórdia de Deus nós não somos nada. Pois o pecado original nos marcou com o egoísmo e nos delimitou em nossa natureza. Ficamos frágeis, corrompidos pelas paixões. E assim compreendemos que Deus, em sua infinita misericórdia, quis salvar as suas criaturas e promete seu Filho para restaurar o homem decaído, lá em João 3,16. Vamos dizer assim, o texto de ouro da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é tão grande que nos resgatou, que Deus não mediu esforços, mas enviou o seu Filho. Qual o pai, qual é a mãe que tem essa coragem? Só Deus. Para resgatar o ser humano que um dia havia decaído e nos garantir a vida eterna. Em Efésios 2, o versículo 4 e o 5 vai dizer assim: mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande poder, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque um dia Deus deliberou em mostrar o seu amor, enviando Cristo para que nós fôssemos resgatados, ainda em pecado. Isso é fundamental. A misericórdia de Deus é tão grande que mesmo o homem em pecado, Ele continua nos abençoando, dando a oportunidade de reconhecimento dessa grande misericórdia. Justiça e juízo. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus. Ele julga com justiça e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Deus, Ele é reto, Ele nivelou a todos num nível só. E Deus julga com justiça. Ele nunca foi e nunca será injusto. Parece um paradoxo. Jesus sendo entregue na cruz para que a justiça de Deus fosse feita. Não parou uma coisa tão... Como ele foi injusto com o filho, mas ele sabia quem era o filho. Para que a justiça dele fosse cumprida em nossa vida, era necessário que Jesus viesse e se entregasse por nós.
No Salmo 11, o versículo 7 diz assim: porque o justo Senhor ama a justiça, e o seu semblante contempla os retos. É a alegria do Senhor quando Ele vê um justo procurando fazer justiça. A nossa justiça, a nossa retidão, ela não se iguala à de Deus. Mas nós podemos ser justos, podemos ser retos, ser comprometido com as nossas palavras. Não podemos ser pessoas de duas palavras. Devemos fazer valer, né? Isaías 45:19 fala assim, o próprio Deus fala sobre a sua justiça. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Esse é o nosso Deus. E quando Ele nos comunicou esse atributo de justiça, Ele sabia que nós não poderíamos ser igual a Ele, mas nós podemos ser justos, ser reto, ser misericordioso. Nós podemos sim. Basta nós estarmos à disposição da graça de Deus, porque ela é que nos ajuda, porque nós somos meros pecadores. Mas com a graça de Deus na nossa vida, nós vamos procurar o caminho da retidão. Perfeito em sua retidão, Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre a sua justiça. E todo questionamento do homem nesse sentido é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Lá em Atos 17:31, a gente vai ver o quê? Porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando-os dos mortos. Deus, quando ordenou que seu Filho viesse para morrer na cruz por nós, Ele estava ali mostrando, olha, um dia eu vou julgar. E nós sabemos que não está muito longe. Um dia o Senhor, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que não valorizou a Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, vai ter que prestar conta. Sabe por quê? Porque Deus é justo e Ele faz justiça. Ele nunca vai anular o que o seu Filho fez. Por isso, Ele ressuscitou Jesus e fez o chamamento de arrependimento. E aí ficou estabelecido, então, este dia, o dia em que todos terão que prestar contas ao Senhor. Então, a justiça de Deus é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. E isso fica claro quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz. Ele demonstrou o amor e, ao mesmo tempo, a justiça. Ele fez de nós justiça pelo o amor de Cristo. Deus jamais desiste de mim. Deus jamais desiste daqueles que chegam a Ele. Aqueles que estão lá fora, Deus não desistiu deles. A todos os dias Deus está dando oportunidade a eles, para eles verem que Deus existe. E que Jesus é o que morreu na cruz para dar o perdão dos seus pecados. Isso é a justiça de Deus. Em Romanos 3:25, o apóstolo Paulo explica: Deus enviou Cristo como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando o quê? A sua justiça. Olha lá, Deus sendo justo para com a sua criatura, para a sua criação. No versículo 26 do mesmo capítulo vai dizer assim: Deus é justo e justificador. Mas sabe de quem? Daqueles que creem em Jesus. Deus é justo. Ele te justifica, Ele nos justificou. Satanás não pode apontar para você e te condenar. Satanás não pode dizer, olha, você é um pecador, você é baixo, Ele pode dizer o que Ele quiser, mas em Cristo Jesus nós somos justificados, e isso é a justiça de Deus, é a justiça do Senhor. Deus é tremendo, irmãos. No 2 Coríntios 5:21,
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, a justiça de Deus, ela prevalece. Jesus, ao sofrer o nosso castigo, tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar a sua justiça. Deus é lindo. À medida em que vivemos em união e comunhão com Cristo, é que nós nos tornamos justiça de Deus. É necessário de ter esse estreito relacionamento com Deus, de termos esta convivência com Deus, entender o que Deus realmente quer na nossa vida, entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Aí sim, nós nos tornamos justiça de Deus. Irmãos, eu estou terminando. Eu estou ali olhando para o relógio. E então, em que podemos gloriar? Podemos gloriar na nossa sabedoria? No nosso poder? Na nossa riqueza? Posso me gabar que eu sou rico, que eu sou sábio? As minhas graduações, as minhas pós-graduações não servem para nada, se ela não estiver a serviço de Deus. Então, precisamos estar atentos. E nós, em conhecer a Deus e saber que Ele faz misericórdia, justiça e juízo, pois dessas coisas se alegra o Senhor. Quando eu entendo a justiça e a misericórdia de Deus, na cruz do Calvário, com a morte de Cristo, e logo após a ressurreição, eu começo a perceber as possibilidades de ampliar esse conhecimento de Deus em sua essência em justiça e amor imutável e incomparável. Quando eu estava estudando aqui, o Senhor começou a me trazer tantas coisas lindas que Deus já fez na minha vida. Coisas grandiosas, milagres, Deus já fez na minha vida. E por isso eu não posso parar. Por isso eu não posso voltar atrás. Porque o meu coração anseia pela vida eterna. O meu coração deseja um dia estar com Cristo. O meu coração almeja. Tem um hino na harpa que diz assim que eu tenho saudade da pátria celestial. Nós vemos pela fé o que nos aguarda. Nós vivemos pela fé, caminhamos pela fé. Nós não podemos esquecer nunca disto. Como posso conhecer a Deus? Com toda a entrega, sem reserva, aprimorando no estudo da palavra, na oração, na adoração, na comunhão de Deus e com os meus irmãos. É fácil falar da comunhão com Deus. Eu comungo com Deus. Eu estou ali diante de Deus. Mas como eu estou com meu irmão? Como eu posso, né? Eu preciso ter essa comunhão, esse prazer em estar junto do meu irmão. Eu preciso conhecer as necessidades do meu irmão. Eu preciso saber se ele está precisando de ajuda espiritual ou até mesmo material. Eu preciso ter esta comunhão. Isto é conhecer Deus. E também no compromisso com a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela foi colocada na terra como uma missão. E nós, como cristãos, precisamos ter um compromisso. Um fiel compromisso de não arredarmos o pé, de estarmos sempre procurando fazer a vontade de Deus. Nos dedicando a um tempo exclusivo para Deus e, por fim, estreitando esse relacionamento com Deus. Assim fazendo, estarei alegrando o coração de Deus, porque estas são as coisas que alegram o coração de Deus. Conhecer a Ele, saber que Ele é Deus, saber que Ele é soberano sobre a sua vida, que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, nunca esquecer deste lindo gesto de amor de Deus. Nós, fazendo assim, podemos estar alegrando o coração de Deus. E a nossa missão aqui na terra é esta: alegrar o coração de Deus. Para isso nós somos colocados aqui, para a glória do nome dEle, para que o mundo lá fora veja a diferença em nossa vida, que nós somos diferentes, porque somos um povo escolhido. Israel foi escolhido lá como povo de Deus, e nós aqui como igreja do Senhor, que vivemos
esta esperança de que um dia nós iremos morar no céu, de que um dia Cristo virá buscar a sua igreja para sempre, acabar todas as nossas amarguras, todas as nossas tristezas, os nossos dilemas desta vida. Um dia vai encerrar, porque é essa a nossa esperança. Mas para isso, nós precisamos alegrar o coração de Deus. Para isso, nós precisamos estar buscando a misericórdia, o justo juízo de Deus, sermos retos para com o Senhor. E aí sim, Ele se alegra. Eu quero dizer para os irmãos, esta palavra que o Senhor me trouxe, ela falou fortemente ao meu coração. E cada dia da nossa vida, eu me propus a estar me relacionando mais com Deus, me aproximando mais de Deus, buscando mais de Deus, porque eu assim fazendo, eu vou estar alegrando a Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Quero fazer uma oração de agradecimento. A todo momento da nossa vida, nós precisamos agradecer a Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele me deu, por esta rica oportunidade de estar aqui, louvando ao Senhor, reconhecendo esse Deus Todo-Poderoso. Pai querido, muito obrigado a Ti, Senhor, por esses momentos preciosos que aqui, Senhor, passamos na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que fala, Senhor, bem forte ao nosso coração. Eu Te agradeço, Pai, por tão grande amor, por tão grande bondade, por tão grande misericórdia, Senhor, que Tu, Senhor, nos concedeste. Eu Te louvo, Senhor, grandemente, pela misericórdia vinda de Ti, pela bondade vinda de Ti, Senhor, sobre nossas vidas. Não somos merecedores, mas em Cristo Jesus, Tu, no Senhor, fizeste como filiação, como filhos Teus, como herdeiro, Senhor, dessas bênçãos celestiais. Por isso, Pai, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa manhã, por tudo que o Senhor fez, cada louvor, os ofertantes, aleluia, glória, por cada palavra que o Senhor nos ensinou. Que banquete, que mensagem, que aprendizado nessa manhã. Vamos fazer como Davi: guardei, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti, ó Deus. Amém? Deus seja louvado, Deus abençoe a nossa irmã pregadora dessa manhã, em nome de Jesus, né? A nossa irmã obreira Zélia. Glória a Deus. Amados, vamos encerrar o culto, já com saudade, para estarmos aqui às 18h30 logo mais, amém? Levante a sua mão agora e diga comigo: se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Curve a tua cabeça, abra a sua mão, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a eterna consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, e um bom domingo a todos.